Cumprimento a todos, no nome do Senhor Jesus, amém. Quero dizer, meus irmãos, também da nossa alegria de estarmos aqui nesta noite, atendendo o convite do pastor Davi. É uma honra para nós estarmos participando desta belíssima festa e quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de colocarmos os nossos pés aqui nesta cidade, nesta terra e também aqui na Igreja de Cristo, que depois da reforma eu não tinha vindo ainda, né? E eu louvo a Deus por esta oportunidade também. Amém, meus irmãos? Eu quero ler, eu não vou fazer uma exposição do texto que eu vou ler, mas eu quero ler com os irmãos a título de introdução e para fundamentar, de certa forma, aquilo que a gente vai falar nesta noite. Uma passagem que é muito conhecida, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, e depois Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Esses dois versículos em Romanos, né, a Reforma Protestante tem a ver com a carta aos Romanos. Esse texto aqui que nós vamos ler, o primeiro texto, foi, digamos que, aquilo que impulsionou a Reforma Protestante, e então eu não poderia deixar de ler esses dois textos, amém? Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, eu vou começar lendo a palavra do Senhor. A Escritura diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Esse texto foi uma citação do texto que o bispo Tarcísio leu lá de Abacuque. Vamos ler agora Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Outro texto também muito conhecido e que também em um contexto de reforma, onde se fala em reforma, esse texto nos convida para uma reforma, começando pela nossa mente, né, pelo nosso modo de pensar. Paulo, escrevendo neste capítulo, ainda na carta aos Romanos, nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos falar nesta noite, como já foi anunciado, neste tema: os benefícios da Reforma Protestante para a igreja contemporânea. Quais são os benefícios da Reforma Protestante para a igreja contemporânea? Nós vamos poder falar não de todos, porque certamente são muitos, são inúmeros, mas nós vamos destacar aqui alguns que eu considero mais importantes, talvez que a gente possa fazer uma aplicação mais para a nossa vida também nos nossos dias. Mas quando nós olhamos para a história, meus queridos, nós podemos pensar em dois grandes eventos que marcaram a história da humanidade. Nós podemos pensar nos dois maiores eventos da história da humanidade, e todos dois têm a ver com o cristianismo. O primeiro é o nascimento de Jesus, é o nascimento de Cristo. Este, sem dúvida, é o maior evento da história, porque nós estamos falando de um evento em que Deus, ele, através do seu Filho, se fez carne e veio ao mundo. Então, não há dúvida de que esse é o maior evento da história da humanidade. Mas quando nós pensamos no segundo evento da história da humanidade, alguns poderiam pensar que era o homem ter ido à Lua, ou alguém poderia pensar que era a Revolução Francesa, ou alguma outra revolução dentro da história.
mas eu não tenho dúvida em afirmar que o segundo maior evento da história da humanidade, como já foi dito aqui, é a Reforma Protestante. Sobretudo para o nosso hemisfério, né? Para a parte onde nós convivemos, né? Dentro do nosso contexto que nós estamos inseridos. E aqui, queridos, nós estamos falando já de 503 anos de história da Reforma Protestante. E quando nós olhamos para esses 503 anos, nós podemos ver que chegamos até aqui, estamos nesta noite aqui reunidos, nós fazemos parte deste evento, nós somos parte dessa história também, e nós somos, acima de tudo, frutos dessa história. Então, quando nós olhamos para os benefícios da Reforma Protestante, para a igreja contemporânea, nós já olhamos para esses benefícios, nos vendo como frutos. E aí, ao olhar dentre esses grandes benefícios, nós sabemos que um deles foi exatamente quando a doutrina ou os meios de pensar sobre a salvação, que antes era visto como algo alcançado pelas obras, pelos méritos, foi buscado agora, foi defendido agora como sendo uma salvação pela graça, uma salvação pela fé. E a gente olha para a história, a gente vê que naqueles dias da Reforma Protestante havia um movimento contrário. Nós vemos a igreja vendendo indulgências. Era um documento, era um papel assinado pelo Papa, onde as pessoas que adquirissem, que comprassem aquele documento, segundo a igreja, receberia a salvação. E diante disso, os reformadores, eles se posicionaram pregando exatamente que a salvação é pela graça por meio da fé, e isso veio até nós, e nós hoje desfrutamos desta graça. Hoje nós podemos estar aqui como salvos em Cristo Jesus, como igreja do Senhor Jesus, porque um dia esse brado foi ecoado lá atrás e ele reflete até os nossos dias. Mas eu quero falar, meus irmãos, de outros benefícios. Esse da justificação pela fé e de outras doutrinas já são bastante conhecidos dos irmãos, mas eu quero destacar aqui alguns que eu considero relevantes, não que os outros não sejam, porque todos são relevantes. É até difícil a gente selecionar, mas alguns que são, na verdade, também base para outros. E o primeiro deles que eu quero destacar como um benefício para a igreja contemporânea é o resgate da importância da Escritura Sagrada em nossas vidas. Este, sem dúvida, é a base para os outros benefícios. É o mais importante benefício para nós. Eu queria que você, juntamente comigo, se for possível, se não for pedir muito, eu queria que você segurasse a sua Bíblia e levantasse um pouco, para nós vermos quantas Bíblias existem nas mãos da igreja hoje. Quantas Bíblias nós temos em casa, nós trazemos para o culto, nós lemos, nós estudamos, nós aprendemos da palavra de Deus. E, meus irmãos, quando nós olhamos para isso, você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com a Reforma Protestante? E sabe o que tem a ver, meus irmãos? É porque a Reforma Protestante, ela resgatou, ela trouxe de volta essa importância da Escritura na vida do crente. Antes da Reforma Protestante, nós temos na história os relatos que nos contam, nos mostram que a Bíblia, ela passou a ser um livro exclusivo apenas dos sacerdotes, apenas do clero, apenas dos padres, apenas dos líderes religiosos. E ainda por cima, era um livro que era escrito em latim, era um livro que poucas pessoas tinham acesso. Sem falar, meus irmãos, que antes da Reforma Protestante, isso é um assunto que nós vamos falar mais na frente, a educação era restrita exatamente a esse clero, era restrito justamente a essas pessoas que faziam parte de uma elite religiosa, ou se não, da burguesia, da realeza, das pessoas de classes mais elevadas.
Mas quando nós olhamos para a Reforma Protestante, nós vemos que a Reforma Protestante resgatou a importância da Escritura e fez com que a Escritura ela se tornasse um livro acessível a todos. Nós sabemos que dos benefícios que Martinho Lutero ele deixou na história, principalmente da Alemanha, mas que reflete em toda a história do Ocidente, em toda a história do mundo, é a Bíblia traduzida para a língua de cada país. Porque, como eu disse, a Bíblia, embora tenha sido escrita em hebraico, aramaico e grego, ela foi traduzida para o latim. E a Igreja Católica entendia que era a língua de Deus, então tinha que ser tudo feito em latim. Talvez alguns aqui ainda lembrem da época que eram celebradas missas, né, feito em latim. E a Bíblia era lida em latim. Então, quem era que sabia ler o latim? Poucas pessoas, apenas os religiosos mesmo. Mas quando Martinho Lutero, inclusive, ficou preso em um castelo, onde ele escreveu aquele hino Castelo Forte, uma das coisas que Martinho Lutero fez foi traduzir a Bíblia para o alemão. E quando ele traduziu a Bíblia para o alemão, depois que nessa época já havia a imprensa, né? Gutenberg já tinha inventado a imprensa, então a partir daí a Bíblia ela começou a ser impressa na língua do povo, e com isso houve também uma revolução na educação, que nós vamos falar mais na frente. Então esse é um dos resgates importantes, é um dos legados que nós temos da Escritura, o retorno, a importância da Escritura na vida da igreja, mas não apenas na leitura, não apenas em ter a Bíblia na mão, mas em resgatar a autoridade da Escritura, porque antes a autoridade que prevalecia era a própria igreja, ou a tradição da igreja. Os irmãos sabem que a Igreja Católica, ela tem 3 fontes de autoridade. O que é autoridade? É aquilo que determina a fé, determina a prática, determina tudo que a igreja faz, tudo que a igreja realiza e pensa. E a Igreja Católica, então, ela tem a Bíblia, ela não nega a importância ou não nega a autoridade da Bíblia, mas junto com a Bíblia ela tem também a tradição da igreja. O que é a tradição? São os anos, né, a história, o legado, aquilo que foi criado pelos pais da igreja, pelos os papas e concílios e assim sucessivamente. E eles têm um magistério, que é exatamente as decisões também que são tomadas, as encíclicas, as bulas papais, as encíclicas papais, ela tem um peso de autoridade, porque eles entendem que o Papa é um sucessor de Pedro, então eles entendem que ele ainda tem a inspiração para continuar escrevendo algo que vem do Espírito Santo, como os apóstolos tinham, no caso da Escritura. E os reformadores, eles então combateram isso, dizendo que a nossa única regra de fé é a Escritura, não é a tradição, não é o que a igreja diz, mas sim o que a palavra de Deus diz, o que a Escritura diz. Há uma regra muito conhecida que diz que a história é importante, mas não é decisiva para a interpretação da Escritura. Nós não negamos que a tradição ou que a história seja importante, porque muitas coisas a gente precisa estudar, muitas vezes a gente tem que ler o que alguns pais da igreja escreveram para a gente entender melhor algumas questões doutrinárias, como por exemplo a Trindade e alguns outros assuntos. Mas ao mesmo tempo, essa regra diz que a história, embora ela seja importante, ela não é decisiva na interpretação da Escritura. Isso significa que a igreja não determina o que a Bíblia ensina, mas é a Bíblia que determina o que a igreja ensina. É a Bíblia que determina o que nós vamos ensinar. Eu vi um vídeo, acho que vocês devem ter visto esse vídeo também, de um padre bem conhecido na internet, acho que é Paulo Ricardo, se eu não estou enganado o nome dele. E ele diz que os protestantes eles estão errados, porque eles querem colocar a Bíblia acima da igreja. E ele diz, olha, a igreja é quem está acima da Bíblia. E ele diz, porque a Bíblia ela nasce da igreja, não é a igreja que nasce da Bíblia. Então é como se a igreja, por causa dos apóstolos, tal. Mas aí a gente tem 2 contra-argumentos a esse assunto. Primeiro, é que a Bíblia ela existe antes da igreja, porque o Velho Testamento existe antes
da igreja surgir. Então já tinha o Velho Testamento. Então, segundo, a nossa fé, o fato de que nós nos convertemos e nos tornamos participantes da igreja, vem pela Escritura. Então é a Escritura que gera a igreja, porque pela palavra, pela pregação, é que gera fé. Então a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é a Bíblia que está gerando as vidas que fazem parte da igreja. E com isso nós podemos entender que a Bíblia ela vem antes, ela é decisiva e ela é de fato a nossa única regra de fé e prática. E Martim Lutero, ele foi um dos que defenderam, e por causa disso, como foi dito aqui, muitos perderam a vida defendendo essa verdade. Vocês devem já ter visto no filme de Lutero, ou então mesmo em algum livro, tem uma cena no filme dele que ele está diante de uma reunião chamada Dieta de Worms, e ali ele é desafiado, ele é convidado, convocado naquela reunião para negar o que ele escreveu. E Martim Lutero está diante deles e diz assim: eu não posso negar o que eu escrevi. E aí ele diz: olha, eu estou preso pelas passagens da Sagrada Escritura que citei. A menos que eu seja convencido pela Escritura e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra minha consciência não é correto e nem seguro. Aqui permaneço eu, não há mais nada que eu possa fazer, que Deus me ajude. Amém. E ali, segundo alguns dizem, ele selou a sua sentença de morte, mas os amigos dele o confiscaram e o levaram para um castelo onde ele traduziu a Bíblia para o alemão, onde ele escreveu vários livros e onde ele compôs aquele hino chamado Castelo Forte é o Nosso Deus. Amém, queridos? Então, se você tem hoje a Bíblia na sua mão, traduzida para a sua língua, saiba que isso é um benefício da reforma protestante para a sua vida. Se você tem a Bíblia traduzida na sua mão e você entende que ela é a autoridade suprema na nossa vida, ela é a nossa única regra de fé e prática, nós devemos então, meus irmãos, também nos nossos dias, como igreja contemporânea, nos voltarmos para esta palavra, darmos a ela o devido valor que ela deve ter na nossa vida. Devemos ler, meditar, viver essa palavra na nossa vida, como diz a Escritura Sagrada, meditar nela de dia e de noite. Nós devemos guardá-la no nosso coração, nós devemos amar a palavra de Deus, como Davi disse que amava a Escritura. Eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra, ela é mais preciosa para mim do que o ouro, ela é mais preciosa para mim do que qualquer outro tesouro. Então, meus irmãos, nós hoje podemos desfrutar dessa bênção, e muitas vezes nós negligenciamos esse privilégio que nós temos. Quantas pessoas possuem várias Bíblias em casa, Bíblia traduzida, Bíblia Almeida, Bíblia corrigida, Bíblia contemporânea, vários tipos de versões da Bíblia, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia de estudo, mas quantos de fato estão valorizando a ponto de fazer deste livro um deleite, para a leitura diária, para a meditação e sobretudo para cumprir, para viver, para obedecer, para guardar no seu coração? Então nós não podemos deixar esse valor passar, e nessa data é uma data para nós entendermos a importância dela para nós. Mas, meus irmãos, há um segundo benefício que a reforma protestante também trouxe, que muitas vezes passa despercebido de nós. Eu trouxe esse princípio, eu trouxe esse benefício porque eu considero ele também um dos mais importantes benefícios da reforma protestante. É o benefício da doutrina do sacerdócio de todos os cristãos. O sacerdócio universal de todos os cristãos. O que é que significa isso? Significa dizer, meus irmãos, que na reforma protestante, um dos ensinos que ela resgatou e que ela trouxe é que cada um de nós, uma vez que nós nos convertemos ao Senhor Jesus, fazemos parte da sua igreja, todos nós somos também sacerdotes diante de Deus. Essa doutrina, ela não é uma doutrina da reforma, ela é uma doutrina da Escritura.
porém é uma doutrina da Escritura que estava sendo esquecida e que estava sendo distorcida. E ela é uma doutrina principalmente do Novo Testamento, porque quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos que o sacerdócio é centralizado na tribo de Levi. Nós sabemos que no Velho Testamento Deus escolheu a tribo de Levi para representar o povo diante de Deus. Então, por isso que todo sacerdote ele tinha que ser da tribo de Levi, mais especificamente da linhagem de Arão, ele tinha que ser da família de Arão. Mas aí quando Jesus Cristo veio na nova aliança, nós sabemos também, nós conhecemos na palavra de Deus que quando Jesus ele morreu na cruz, que deu o seu brado dizendo estar consumado, a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Havia um véu no templo que separava, fazia uma divisão do santo lugar para o santo dos santos. E no Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado do templo, ou do tabernáculo antes do templo, só quem podia entrar nesse lugar para oferecer uma vez por ano o sacrifício era o sumo sacerdote, que começou exatamente com Arão e depois com seus filhos, e foi passando hereditariamente até os dias de Jesus. Mas é importante a gente olhar, irmãos, para o livro de Hebreus, e lá no livro de Hebreus nós vamos ver que o autor aos Hebreus, ele faz exatamente uma defesa de que depois de Cristo, ele como nosso sumo sacerdote, ele então abriu um novo e vivo caminho. E veja o que é que diz aqui em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14, eu quero ler esse texto para você entender o que é esse benefício que a reforma trouxe para nós. O autor aos Hebreus diz assim: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, ou seja, o Filho de Deus, ele veio a este mundo e um dos seus ofícios era o sacerdócio. E aí ele diz que ele, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí no verso 16 ele diz: acheguemo-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja que o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui é que todos nós da nova aliança, nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós não precisamos mais que um sacerdote ele vá oferecer um sacrifício por nós, enquanto nós ficamos do lado de fora, aguardando para saber se o nosso sacrifício vai ser aceito ou não. Mas hoje, por causa da cruz de Cristo, por causa do novo e vivo caminho que Cristo abriu pela sua morte na cruz, ele diz que nós podemos nos achegar, e na verdade ele traz aqui uma ordem, ele diz: acheguemo-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mas o que é que acontece, irmãos? Com o passar do tempo, a igreja ela foi se institucionalizando, ela foi se centralizando no clero, e chegou um momento em que somente o clero podia ou tinha essa prerrogativa de oferecer esses sacrifícios. A missa ela passou a ser centralizada no Papa, nos bispos, no padre. Apenas o clero era quem conduzia. E é interessante, irmãos, porque essa doutrina, né, ela é como se fosse uma volta à velha aliança. É como se fosse retornar à velha aliança, ao sacerdócio, a uma elite, né? Mas aí perceba que a partir da reforma, eles defenderam que todos nós, como crentes, nós temos acesso, sem precisar de uma mediação, a não ser a mediação de Jesus, claro, porque ele é o nosso único mediador, mas por meio dele, todos nós temos livre acesso a Deus. Isso significa dizer que nós não precisamos do sacerdote para cultuar ou para adorar a Deus.
Isso significa dizer que nós não precisamos da mediação dos santos, como a Igreja Católica ensina. Nós não precisamos da mediação de Maria. Nós não precisamos da mediação de anjos, mas nós temos acesso direto ao trono da graça de Deus, ao Santo dos Santos, e podemos entrar na presença de Deus e adorá-lo face a face, por causa do sacrifício de Jesus. Isso não significa dizer, irmãos, que nós não precisamos de estarmos ligados a uma igreja. Isso não significa dizer que nós não precisamos ter autoridade sobre nossas vidas, pastores, líderes que nos guiem, que nos apacentem, que nos ensinem. Isso não significa dizer que nós não precisamos de ninguém para que ore por nós, que nós podemos viver sozinhos ou ser crentes sozinhos na nossa casa, como alguns pensam por aí. O sacerdócio universal de todos os crentes não quer dizer que a gente viva um cristianismo de individualidade, um individualismo, porque não é isso que significa ser igreja. Ser igreja significa estar em comunhão uns com os outros, é congregar uns com os outros, é fazer parte da igreja. Igreja significa comunhão, significa comunidade, significa reunião de pessoas adorando e cultuando a Deus. Mas o sacerdócio universal significa que nós, como sacerdotes que somos, pois é isso que a Bíblia diz. O apóstolo Pedro, quando ele escreve na sua primeira carta, ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as suas grandezas, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse sacerdócio significa dizer que nós fazemos parte deste sacerdócio, ao invés de ser só uma tribo, ao invés de ser só algumas pessoas, todos nós somos sacerdotes. Agora, Deus instituiu pastores. Efésios 4:11 diz: Ele constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, visando o crescimento, o aperfeiçoamento da sua obra. A uns Deus deu o dom de apóstolo, de profeta, de pastor, de mestre, de evangelista. E essas pessoas são instrumentos de Deus. A Bíblia diz que nós devemos obedecê-los, nós devemos nos submeter à sua autoridade. Contudo, não é uma submissão em que somente por meio deles nós podemos adorar a Deus. Interessante é que uma das coisas que a Igreja Católica defende até hoje é que a interpretação da Escritura é algo que é exclusivo do Papa. Então, o que o Papa interpreta é o que todos têm que seguir. E os reformadores, eles diziam que todos nós podemos interpretar a Bíblia. Eles não diziam, como alguns pensam também, que cada um pode ter a sua interpretação. Mas eles diziam que cada um pode interpretar. Cada um pode, nós recebemos o Espírito Santo, nós temos a iluminação do Espírito Santo para cada um interpretar a Escritura. E aí, eu lembro de uma história bem interessante. Quando eu estudava no seminário, lá em João Pessoa, havia uma missionária que era uma ex-freira, que morava lá, era a diretora do seminário, do internato masculino. Não sei se alguém aqui chegou a conhecer. O nome dela era Vilsa Alves. E ela contou o testemunho dela certa vez para nós, e ela disse que ela um dia ganhou uma Bíblia. Ela era freira ainda, e aí chegou o padre lá do convento onde ela era freira e disse: olha, irmã, essa Bíblia foi o Papa João 23 que mandou entregar para todas as freiras. Veja que naquela época até para uma freira ter uma Bíblia era difícil, né? E aí ele disse: olha, mas tem uma coisa, só o Papa pode interpretar, só o Papa sabe interpretar. A irmã, não adianta, porque se a irmã for ler, mas a irmã não vai saber interpretar não. E ela disse que pegou aquela Bíblia e disse: eu vou fazer o que com ela? Porque se eu não sei interpretar. E pegou a Bíblia e guardou. Mas ela disse que a curiosidade era tão grande que um dia ela disse: eu vou ler. E ela abriu assim, né? Igual alguns crentes fazem, né? Bota o dedo assim e abre no canto que dá certo para ler. Quando ela abriu, foi lá nas crônicas, naquela parte que fala sobre as genealogias, né? E aí ela disse que começou a ler: fulano gerou Cicrano, Beltrano gerou fulano. E ela disse que começou a olhar aquele negócio. Ela disse: bem que o padre disse, só o Papa é quem sabe interpretar esse negócio aqui. E ela disse que fechou a Bíblia e guardou. E depois de muitos anos foi que ela
voltou a ler a Bíblia, e ela disse que quando ela começou a ler, a mente dela foi iluminada pelo Espírito Santo de Deus, e ela então se converteu, e ela viveu os últimos anos da sua vida servindo ao Senhor como missionária lá no Betel Brasileiro, em João Pessoa. Então, meus irmãos, isso mostra que essa doutrina tão esquecida do sacerdócio de todos os crentes, ela de fato precisa ser compreendida e entendida como esse benefício. Olha, a gente chega numa igreja evangélica, logo a gente percebe que há uma participação de várias pessoas no culto. E aqui nós podemos ver a importância do ministério leigo na igreja. Claro que existem algumas igrejas protestantes que são mais fechadas para essa questão do ministério leigo. Às vezes só quem participa são mais pessoas que têm formação teológica. Mas quando eu olho, por exemplo, principalmente para igrejas que têm uma vertente, uma linha mais pentecostal, a gente percebe que essa valorização do ministério leigo é muito importante. E é isso que faz com que essas igrejas cresçam. É isso que a gente vê nos nossos dias. E eu fico feliz, eu louvo a Deus quando eu vejo que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não pode perder essa visão de que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, e todos nós temos os nossos dons que podemos participar e desenvolver no corpo de Cristo. E aí às vezes eu fico vendo a importância disso para o nosso meio, de tal maneira que fez com que essa mensagem ela se espalhasse. Esse é um dos impulsos para missões na igreja. Uma igreja missionária é uma igreja que envolve toda a sua membresia no trabalho da igreja. E isso é sacerdócio de todos os crentes. É você, meu irmão, procurar entender qual é o meu dom no reino de Deus. Eu sou pastor, eu sou mestre, eu sou evangelista. Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Como eu posso servir ao Senhor, como eu posso ser útil ao reino de Deus. Deus não me chamou apenas para ficar sentado em um banco, Deus não me chamou apenas para encher a minha mente de conhecimento, mas não gerar fruto disso, mas Deus me chamou para ser também alguém que frutifica para Ele. Então, dê frutos para o Senhor, porque esse é um dos benefícios que nós temos da reforma. Interessante que a própria Igreja Católica, ela mudou muito isso nesse sentido. Hoje a gente já vê dentro da Igreja Católica a participação dos leigos, o ministério leigo mais dentro da Igreja Católica. Então isso é algo de fato relevante. E eu quero ir para o terceiro benefício, aí nós já vamos caminhando para o fim destes benefícios. E aí o terceiro benefício que nós podemos observar é que a Reforma Protestante, ela resgatou o culto centrado em Deus. É o resgate do culto que glorifica a Deus, o culto que zela pela glória de Deus. Quando a gente olha para a história, não apenas passada, mas até mesmo presente da Igreja Católica, nós podemos ver que o culto, ele não é centrado em Deus. Ele é um culto que ele é mais centrado em Maria. Ele é um culto que ele é mais centrado nos santos do que em Deus. Quando eu era criança, a minha mãe, ela era muito devota, era muito católica, e praticamente todo dia lá em casa tinha um santo para ser homenageado. E eu cresci até os 10 anos, 11 anos, aprendendo as tradições católicas com a minha mãe. Então eu via que havia ali uma devoção, havia ali algo assim de adoração a essas imagens, a esses ídolos que vêm desde o tempo em que a igreja começou a se paganizar, começou a deixar que entrasse dentro dela o paganismo que havia em Roma, na época, bem no começo da sua história. Mas aqui nós olhamos para a Reforma Protestante e nós vemos que os reformadores, eles começaram a pensar num culto que glorificasse a Deus e que fosse livre dessas crendices, dessas superstições, dessas idolatrias, e eles então começaram a remover isso de dentro da igreja. Interessante que alguém disse que essas coisas elas foram entrando sorrateiramente, e quando deram fé, a igreja estava repleta de objetos, de ídolos, de imagens,
e de outras coisas. E hoje que a minha mãe, ela já é crente, ela diz: olha, como a gente era supersticiosa, como eu era supersticiosa. E essa superstição, essas crendices, essas coisas todas impedia que ela realmente cultuasse e adorasse a Deus em espírito e em verdade. Impedia que ela de fato prestasse um culto, oferecesse um culto agradável a Deus. Nós acabamos de ler um texto aqui que o apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer a Deus um culto agradável a Ele. E como é que nós oferecemos um culto agradável a Deus, irmãos? É quando nós entendemos que só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. É quando nós não direcionamos a nossa adoração para os ídolos, para as pessoas, para as coisas, nem para nós mesmos, mas quando nós direcionamos a adoração ao Senhor. É quando o culto ele é de fato dado com essa visão de que o culto deve ser para Deus e para a glória do Senhor. Um versículo que eu gosto muito em Romanos também, mais uma vez, diz, Romanos 11, versículo 36, diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso significa dizer, irmãos, que tudo que nós temos na nossa vida, começando pela nossa salvação, tudo que nós temos na nossa vida, os nossos filhos, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos bens, a nossa vida, os nossos dons, as nossas vocações, os nossos talentos, todas essas coisas, elas pertencem ao Senhor, elas vêm dele e é para ele. Então nós devemos usar tudo para a glória de Deus. Nós devemos fazer todas as coisas para o seu louvor e para a sua glória, para que ele seja exaltado e para que através da nossa vida o mundo possa conhecer a glória de Deus e também desejar adorá-lo como nós adoramos. É isso que os reformadores eles pregavam e eles defendiam, por isso que eles também foram perseguidos. Porque você imagine hoje você enfrentar um sistema que nós vivemos hoje, como crente fiel ao Senhor. Se você é um crente fiel ao Senhor, você chegando na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, ou em qualquer outro ambiente, você se portar, se posicionar como crente fiel ao Senhor, às vezes combatendo muitas coisas erradas que existem nesse sistema, desse mundo que nós vivemos, você vai consequentemente sofrer perseguição. Agora você imagine no sistema daquela época, na Idade Média. A Igreja Católica era a maior potência. Naquela época a potência não era país como é hoje, Estados Unidos, China, Rússia, não era isso. A potência era a Igreja Católica, o Santo Império Católico Romano. Mas aí esses homens, não só Lutero, mas aqui nós podemos ver outros nomes, antes deles os pré-reformadores, né? John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, Lutero, Zwinglio, Guilherme Farel, João Calvino, John Knox e muitos outros. Esses homens eles não se curvaram às imagens que havia naquela época, assim como os amigos de Daniel não se curvaram lá na Babilônia, também eles não se curvaram, mesmo sabendo que tinham a sua vida ameaçada, mas diante disso eles permaneceram fiéis a esse princípio de resgatar um culto que glorifica a Deus, que é centrado em Deus. Então isso serve também para nós, como nós também devemos fazer. E por último, irmãos, eu quero então finalizar trazendo um outro princípio. E esse princípio, ele é muito importante também. Talvez a gente pegue os outros de uma forma até mais espiritualizada, mas eu quero dizer que esses princípios também, eles são importantes e também fazem parte da espiritualidade que a reforma trouxe, resgatou. É a importância ou os benefícios na área social. A reforma protestante, irmãos, ela não trouxe benefício apenas na esfera religiosa. Claro que o ponto principal, central, está relacionado com essas áreas da esfera religiosa. Mas olhe para as áreas sociais. Olhe para algumas áreas, como por exemplo a educação. Olhe, por exemplo, para a liberdade, a democracia, a ideia de liberdade. Olhe, por exemplo, para o desenvolvimento
dos países que foram berço da reforma protestante. Você olha para a Alemanha. O que é a Alemanha? É um dos países mais desenvolvidos do mundo, em todos os sentidos. Você olha para a Inglaterra, a mesma coisa. Aí você olha para os países que foram colonizados pelos reformadores, pelos protestantes. Você vai olhar para os Estados Unidos, né, Keila, né? Você vai olhar, por exemplo, para o Canadá. Aí, ao mesmo tempo você olha para o Brasil. Ao mesmo tempo você olha para a América do Sul. Aí você diz, por que que nós somos subdesenvolvidos? Porque quando você olha, os reformadores, eles tinham uma visão diferente da questão do trabalho, eles tinham uma visão diferente da questão da educação, eles tinham uma visão diferente da questão da colonização. Eles não estavam apenas interessados em colonizar, em tirar as riquezas, mas eles estavam interessados em produzir, em desenvolver. Então, quando a gente olha para o contexto do ambiente social desses países, nós vemos que eles são países que realmente foram desenvolvidos, se desenvolveram graças também aos princípios, aos valores da reforma protestante. Não sei se quantos aqui sabem, mas as maiores universidades do mundo, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, as maiores universidades do mundo, como Harvard e outras, elas foram criadas pelos protestantes. Algumas igrejas ainda têm esse hábito, embora isso tenha se perdido também, mas muitas igrejas, quando chegavam em um local, eles abriam uma igreja e uma escola do lado. Qual era o propósito? Era ensinar a Escritura, era ensinar a palavra de Deus. Quando eu falei do benefício lá atrás, que Martinho Lutero trouxe da educação, ele se propagou, ele se reflete até os nossos dias. Então a reforma protestante, ela não foi algo benéfico apenas para as igrejas, para a religião, mas ela foi benéfica para o mundo todo. Até quem não é protestante, até quem tem raiva de protestante, até quem odeia protestante, ele é beneficiado com a reforma protestante, porque a reforma protestante, ela trouxe valores que são muito mais amplos, né? Tem até um livro escrito sobre Lutero, que o título é Além das 95 Teses, ou seja, Lutero, ele escreveu as 95 teses, mas a reforma vai muito além disso. É algo muito mais abrangente. Até mesmo quando olhamos para o Brasil, quando os evangélicos, os protestantes chegaram aqui no Brasil, aqui a Igreja Católica era a religião oficial, e aí não tinha casamento, os protestantes não podiam casar, porque só quem casava era a Igreja Católica, e eles não iam casar na Igreja Católica, e o casamento da Igreja Evangélica não era reconhecido, não tinha casamento civil. Mas aí, na época, houve um homem chamado Robert Calley, que inclusive foi o fundador do congregacionalismo. Robert Calley, ele vai então pleitear junto a Dom Pedro II, para que haja a permissão para o casamento civil, e isso foi conquistado. Além de muitos outros benefícios, além da luta contra a escravidão, além de várias outras conquistas na área social, que não dá tempo a gente falar, e eu estimulo os irmãos um dia a pesquisarem mais sobre esse tema, os irmãos vão ver. Inclusive tem um videozinho de uma entrevista de Marília Gabriela com um sociólogo lá, eu não lembro a formação dele, mas ela pergunta exatamente isso: por que os países da América do Sul são atrasados, são subdesenvolvidos? E aí ele vai dizer, porque não fomos colonizados pelos protestantes. É bem verdade que esse desenvolvimento, ele estimulou, porque o ser humano, ele tem a natureza pecaminosa ainda, e ele estimulou ao capitalismo, ele estimulou ao consumismo, ao secularismo. E hoje esses países, como a Alemanha, a Europa como um todo, os Estados Unidos e a parte norte da América, hoje eles vivem um secularismo tão grande que esses princípios, esses valores também estão sendo esquecidos, deixados de lado. Mas é exatamente isso que nós devemos ter cuidado também, para que a gente tenha em tudo isso resultados que glorifiquem a Deus, e que a gente possa olhar para esse legado que a reforma protestante trouxe para nós,
e agradecermos ao Senhor por isso. Eu costumo dizer que eu sou uma prova viva disso. Eu nasci, quem me conhece, algumas pessoas aqui me conhecem mais de perto, eu nasci em Brejo do Cruz, em uma comunidade rural chamada Santa Rosa. É uma das comunidades mais pobres de Brejo do Cruz. É onde existem as pessoas mais carentes de Brejo do Cruz. E eu nasci filho de um homem agricultor, analfabeto, e de uma professora, mas professora de primário, que antigamente, quando alguém aprendia a ler, ela já era colocada como professora para ensinar as outras pessoas a ler. Então a minha mãe, ela formou-se, aliás, ela se aposentou como professora, mas ela não tinha sequer aquilo que nós chamávamos de primário antigamente. Ela não tinha nem o primário completo. Mas graças a isso, a minha mãe, ela nos educou, nos ensinou a ler, escrever, e eu cresci, então, sendo alfabetizado. E aos 10 anos de idade, a minha mãe se converteu, a minha família se converteu. E aí, a partir dali, eu comecei então a me envolver, participar, crescer na igreja. Eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou, mas melhorei bastante. E aí, de lá para cá, eu posso dizer que a minha história mudou. Mudou primeiro porque Jesus a transformou. Hoje eu sou nova criatura. Mas também mudou em todos os sentidos. Mudou porque hoje eu posso chegar aqui para vocês, pegar um microfone e falar algo que talvez se eu não fosse crente eu não fazia, eu não faria, eu não teria essa coragem. Se eu não fosse crente, talvez eu não fosse, o máximo que eu fosse também fosse uma pessoa alfabetizada, mas provavelmente eu não teria continuado estudando. E hoje, graças a Deus, para a glória do Senhor, eu posso dizer para os irmãos que consegui ter duas formações acadêmicas, duas graduações acadêmicas. E eu olho para tudo isso e primeiramente eu glorifico a Deus por isso, porque toda honra, toda glória é para o Senhor, é por Ele, dele, por Ele e para Ele. Mas eu digo com toda certeza, se eu não fosse crente, eu não estava aqui hoje, porque foi por causa destes benefícios, foi por causa daquilo que um dia homens deram a vida para que a gente pudesse hoje desfrutar. E eu sou muito grato a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Então Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando esta igreja, o pastor, a toda a sua equipe e a todos os irmãos. Eu quero abraçar a todos, já que a gente não pode abraçar fisicamente, mas se sintam abraçados por todos, por mim, em nome de Jesus.